E aí, galera, como que vocês estão? Estão bem por aí? É, eu tenho andado ausente aqui do canal. De antemão peço desculpas e são pela dificuldade do dia a dia de encontrar criatividade para gravar os vídeos, sendo bem honesto com vocês. E no tempo livre também de colocar a energia, o esforço para criar os vídeos, né, fazer os vídeos. Eu disse da criatividade, não é que eu não tenha nenhum tema, eu tenho vários temas para gravar os vídeos, mas a falta de criatividade é para poder pegar esses temas e transformar em vídeo, né? A ideia inicial e executar todo o processo de criação e gravar os vlogs, documentar ou conversar sobre algum assunto, né? Transformar em roteiro, em cenas, em como chegar no resultado final da criação de um vídeo, né? Mas os temas eu tenho, só tenho tido dificuldade para colocar tudo isso em prática e organizar. É, bom, eu tenho tido dificuldade também por conta que no tempo livre, às vezes a gente está tão cansado do trabalho e das demandas do dia a dia que a gente só quer ficar sentado, quer assistir algo, quer deitar, quer cochilar, né? Em paralelo a isso, a gente tem as nossas obrigações, né? Eu sou casado, então como casado, você marido ou você esposa, você vai me entender, tem as coisas que a gente precisa fazer, as tarefas da casa, outras responsabilidades também, né? Tem o trabalho, que é o que demanda mais a maior parte do nosso tempo, né? E a minha esposa, ela tá grávida, ela tá, se tudo ocorrer bem, né? Eu creio que vai, para ela tá ganhando o neném em outubro, ali em volta do dia 14, né? Por volta do dia 14. Então a gente tá muito animado. E isso por si só é uma. Por mais que o neném ainda não tá aqui, quando ele tiver, vai demandar muito mais tempo, né? Que a gente vai ser. É o nosso foco desde já, mas quando ele estiver aqui vai ser mais. Pra gente dar atenção, o carinho, o cuidado, tudo que. O suporte que o nosso filho vai precisar, mas desde então também, né? Porque nossa, a gente muda a nossa rotina, né? Quando descobre uma gravidez. E você que é pai ou mãe vai se identificar comigo. Então, eu troquei de trabalho tem um pouco mais de um mês. Esse trabalho me dá uma agenda melhor, assim, de horário, de trabalhar de segunda a sexta. Porém, são esses fatores que eu mencionei, né? Não quero justificar, dar uma desculpa, né? Mas explicar um pouco que no meu tempo que eu tenho livre tá um pouco difícil, né? Para organizar tudo e começar a gravar. Espero que vocês entendam. De maneira alguma tô desistindo do canal, né? O canal vai continuar aqui. Eu espero encontrar uma frequência. Eu espero conseguir chegar em um processo criativo onde eu possa pegar as minhas ideias, organizar e transformar no melhor vídeo para vocês aqui. Porém, eu só vou conseguir evoluir, criar vídeo cada vez melhor, entender todo o processo e fazer tudo acontecer criando os vídeos, né? Então, só queria dar essa explicação aqui rápida para vocês. Galera, como eu falei do neném, né, que a gente está esperando, nosso filho, tô até aqui no quarto dele. Isso aqui não é um cenário pensado, é um cantinho que a gente está colocando aqui, né, para eu e minha esposa estar aqui com o neném no quartinho dele. E acabou que eu falei, vou ligar a câmera e gravar nesse cantinho, né? Tá, aqui ao redor tá uma bagunça, não vou mostrar para vocês, né? Mas a gente tá tendo que arrumar tudo aqui ao redor. E isso aqui, eu falo isso abertamente porque a gente tem que mostrar quem nós somos, né? Embora eu não vou filmar aqui ao redor, mostrar que nem tudo tá perfeito. Mas aqui acabei que achei legal, ficou como um cenário, né? Mas enfim, até refletindo aqui, né? Eu gosto de sentar aqui nessa cadeira e começar a pensar como vai ser a vida, né? Quando o nosso filho estiver aqui, nas coisas que vão mudar, né? A gente começa a sentir o peso, a responsabilidade, né? Eu acho que todo pai, toda mãe fica muito feliz, óbvio, mas também
começa a sentir o peso, né, da responsabilidade de ter uma vida que vai depender de você, né, e você, óbvio, não quer fazer um papel mal feito, você quer dar todo o suporte, o carinho, a educação, o amor, né, o principal, para que o seu filho e essa vida, né, dessa criança se desenvolva da melhor maneira possível, porque nos primeiros anos e por um bom tempo, mas principalmente nos primeiros anos, ele vai depender de você. Então, eu gosto de sentar aqui, ficar pensando como vai ser no futuro, ficar pensando nos próximos passos para minha vida também, né? E um cantinho que eu gosto de orar, de fazer um devocional também, né? E como as coisas são, né? Porque óbvio que no passado eu pedi para isso, para uma família, mas vai passando o tempo na nossa vida, a gente às vezes acaba ficando desacreditado, né? Eu casei com a minha esposa com 30 anos, a gente tem 2 anos de que a gente completou, né? E até a gente comemorou ontem o aniversário nosso de casamento. Mas precisamente amanhã vai completar 2 anos, mas a gente resolveu sair ontem para comemorar. E também outra coisa, como passa rápido, mas como eu disse, eu casei com 30 anos, eu conheci ela ali em torno dos meus 27. E assim, eu tava jovem, né, 27, mas muitas pessoas casam antes, têm filho cedo, isso é ótimo, eu acho. E eu até antes dos meus 27 estava desacreditado, sem pensar que eu ia conseguir construir uma família, assim, nada dava certo e é engraçado, né? E como as coisas acontecem na nossa vida, um dia sem menos esperar, assim, através de uma amiga, eu e minha esposa, ela conectou a gente se foi se conhecendo e hoje a gente está aqui casado, está aqui com a nossa família, né? Construindo a nossa família. Uma outra coisa que eu nunca pensei também é que a minha esposa, ela é nascida aqui nos Estados Unidos, né? Hoje a gente está morando aqui, tem 2 anos e alguns meses que eu estou morando aqui também. E eu nunca imaginei que eu iria casar com uma americana, né? E assim, com alguém de outro país, melhor dizendo. Eu nunca pensei, nunca foi um plano, nunca foi um projeto, né? Porque é uma coisa inimaginável, né? Para nós. E isso é uma bênção para mim, né? Através da minha esposa, né? Primeiramente a Deus, ter conhecido ela e através dela ter a oportunidade de estar aqui nos Estados Unidos, né? Um sonho também de poder morar aqui. Tem todas as dificuldades de morar longe do nosso país. Por melhor que aqui seja, a nossa vida não é simples e fácil no dia a dia. A gente tem muitas demandas e tem os dias difíceis, né? E é difícil porque se torna dobrado quando você não está perto da sua família, dos seus amigos, enfim. Esse pode ser o tema para outro vídeo. Mas, antes de conhecer minha esposa, eu estava desacreditado nesse sentido, assim, de pensar, cara, talvez eu nunca vou casar ou algo do tipo, né? Eu não fui um cara perfeito, assim, não vivia a vida mais regrada, perfeita, cometi muitos deslizes na minha vida, mas a graça de Deus, né, cara, de trazer a minha esposa para mim no momento certo e, enfim, também vir para cá, oportunidade nova, né? Eu não sou alguém que tem uma formação acadêmica, então às vezes a gente fica batendo cabeça em diversos trabalhos, mas graças a Deus pela misericórdia dele e por colocar a minha esposa na minha vida, porque, cara, tanto um homem bom para uma mulher e uma mulher boa para o homem, assim, como ajuda a gente a, às vezes a plumar, né, cara, e tomar um rumo, seja para estudar, seja para buscar uma profissão e seja para todas as áreas da nossa vida, né, até construir uma família, ter um filho, uma filha. Eu sei que às vezes um filho ou uma filha não muda ninguém, mas pode acontecer sim, de ser um start para fazer às vezes a gente correr atrás do que realmente interessa para a gente, né? E de tomar as melhores decisões para nossa vida, né? Eu sei que eu tô falando tudo isso, não parece que não tem pé nem cabeça, mas só queria vir aqui, primeiro dar um parecer do porquê eu estava sumido e
trocar ideia com vocês. Talvez se você se identifica, eu peço para você deixar aqui nos comentários, né? E como é algo que nos enche de expectativa, ao mesmo tempo que tem o nervosismo, a pressão de ser pai, e como isso enche a gente de expectativa, né? Então, mais uma vez, eu tenho que dizer, cara, isso tudo é graça da parte de Deus, né? E como eu falei, eu estava desacreditado, encontrei minha esposa, né? Depois hoje a gente está aqui. É, a gente está tendo um crescimento aos poucos, que minha esposa foi trabalhou fazendo missões no Brasil, então ela morou lá, então por isso que a gente se conheceu também. Depois voltou para cá do zero, eu vim para cá do zero também, só com uma bolsa, com um pouquinho de dinheiro que eu consegui trabalhando lá juntar, ela também, que ela é muito boa nisso, de se organizar e guardar dinheiro, então a gente veio para o zero com um pouquinho de economia ali, e tendo que voltar para cá, eu tirei um visto chamado K1, que é um visto para noivos, né? Então, a partir do momento que você tira esse visto, você tem que vir para cá e casar em 90 dias. Então imagina, você tem que vir para cá e em até 3 meses casar, então tendo que começar a organizar festa de casamento, as coisas do Brasil, né? Eu e minha esposa teve um período que venceu o visto dela no Brasil, ela teve que voltar para cá, a gente ficou ali por volta de 7 meses, num período distante. Então são várias coisas assim que às vezes no dia a dia a gente fica tão para baixo, tão sem expectativa de nada, né? Mas tô contando tudo isso porque eu creio que pode edificar alguém. Desculpa, eu creio que pode edificar alguém, eu creio que pode motivar alguém também, né, que tá passando por uma situação igual eu passei, de acreditar que nunca tem um sonho talvez de mudar de país, acho que nunca vai conseguir, né? Ou tem o sonho de repente casar, né? Não tô falando nada de casar com alguém estrangeiro, não é isso. Porque que nem eu falei, isso não era meu plano, eu nunca imaginei e aconteceu. Uma bênção, não tem nada para reclamar, mas casar aí com alguém sei lá, alguma pessoa do seu dia a dia, né? E você tá desacreditado, acha que não vai ser capaz, não vai construir uma família. Cara, eu quero te dizer que às vezes a gente pode até não merecer também, mas a verdade é que ninguém merece nada, né? Mas Deus tem a misericórdia dele. E cara, você vai conseguir encontrar a sua namorada, sua esposa, você vai conseguir encontrar seu namorado, seu futuro marido, né? Tenho certeza que vocês vão conseguir ter filhos também. Eu sei que às vezes pode ser que alguém tenha algum problema que não consiga ter filhos, mas existem outras opções também. E tudo é possível, assim, de fato, né, cara? É que nem eu falei, tem muitos momentos eu morando aqui fora, que às vezes por frustrações, né, não tá perto da família, a gente acaba esquecendo de tanta coisa que aconteceu na nossa vida, né? Eu posso te dizer que dos últimos 5 anos pra cá, no período pós-pandemia, período ali final de 2021, né, ainda tava na pandemia, enfim, dali pra cá, tanta coisa mudou na minha vida e que eu não imaginei, que eu não esperava, que eu talvez nem fiz por merecer, mas é fácil de esquecer, é fácil de se tornar alguém de coração duro, alguém ingrato, é muito fácil. Então até é bom eu estar gravando esse vídeo que faz eu às vezes também relembrar de muito detalhe que tá vindo agora aqui na minha cabeça, é até difícil às vezes para expressar. Mas de alguém que estava lá desacreditado, sem expectativa com relação a casamento, agora eu tô aqui em outro país, né? É uma bênção para mim. A gente escuta muita coisa de muita gente pensando que a gente casou com alguém por conta de green card ou algo do tipo. Cara, a gente passou por tanta coisa, minha esposa, até chegar ao casamento, sabe? Que, como eu falei, eu não sou perfeito, nenhum casal é perfeito, mas, tipo, são coisas que a gente teve que lutar, assim, um pelo outro, né? E agora eu tô aqui, e agora eu vou ser pai, é uma bênção, a gente começa a sentir toda uma pressão nas nossas costas, né? Porque a gente quer fazer o melhor para o nosso filho, né? Deus, vou ser pai pela primeira vez e vou aprender tudo como todo pai e como toda mãe, minha esposa também. Então, vamos aprender sendo pais de primeira viagem, né?
E uma coisa interessante assim, né, a gente vê o neném, como ele vai ser dependente de nós. E na nossa vida, né, cara, as coisas vão acontecendo no automático. A gente se desilude com muita coisa. A nossa fé às vezes acaba sendo abalada também, né? Eu já tive momentos de questionamento, de crises existenciais. Mas uma coisa assim que a nossa vida a gente sempre escuta que é um milagre estar respirando, né? Porém, às vezes a gente não entende isso de fato. A gente entende ali e tal, porque a gente comenta, mas entender com o coração, né? Eu creio que muito pai, muita mãe entendeu quando teve o primeiro filho e os outros filhos também. O quão é um milagre a vida, cara. Onde um nenê se desenvolver ali na barriga da mulher é uma coisa impressionante, cara. Impressionante. E como eu disse, né, a gente vai crescendo, muitas das vezes vai se perdendo e às vezes a gente nem sabe onde se perdeu, né? Óbvio, eu com 32 anos que eu tenho, muita coisa eu me arrependo ao longo